A história de hoje é o episódio Elias e a vinha de Nabote, narrado em 1 Reis 21. Aconteceu em Samaria, quando o rei Acabe governava Israel e sua esposa Jezabel dominava o palácio com uma influência sombria. A narrativa começa simples. Um homem chamado Nabote possuía uma vinha próxima ao palácio do rei. Era a herança de seus pais, e ele a cultivava com amor, cada parreira lembrando gerações de cuidado e fidelidade. Era uma terra abençoada, e Nabote via nela a presença de Deus em cada fruto. Numa manhã, o rei Acabe desceu de seus aposentos e caminhou até a cerca da vinha. Seus olhos percorreram o campo verdejante e sua voz soou tranquila, mas carregada de desejo. Nabote, tua vinha é bela. Quero transformá-la em horta, por estar tão perto do palácio. Dá-ma e eu te darei outra melhor, ou se preferires, pagarei em prata. Nabote com humildade respondeu: não posso entregar-te a herança dos meus pais. É um presente dado por Deus, e não me é lícito vendê-lo. A recusa era firme, mas sem arrogância. Era a voz de um coração fiel à lei do Senhor. Acabe voltou triste para casa. Deitou-se e virou o rosto contra a parede, recusando-se a comer. Jezabel, percebendo o semblante abatido do rei, aproximou-se com um olhar penetrante. Por que estás assim? Perguntou. Ele suspirou. Falei a Nabote para me dar sua vinha, mas ele recusou. A rainha respondeu com desprezo: és tu o rei de Israel ou não? Levanta-te, come e alegra o coração. Eu te darei a vinha. Suas palavras soaram como veneno envolto em sedução. E Acabe, fraco em caráter e fé, nada respondeu. Permitiu-se ser conduzido pelo orgulho e pela astúcia. Jezabel escreveu cartas em nome do rei, selando-as com o selo real. Enviou-as aos anciãos e nobres da cidade de Nabote, instruindo-os a proclamar um jejum e a pôr Nabote no meio do povo. 2 homens perversos seriam testemunhas falsas, acusando-o de blasfemar contra Deus e o rei. A ordem era cruel, mas a cidade a executou. Nabote foi apedrejado até morrer. Jezabel sorriu satisfeita. Levanta-te, Acabe, disse ao marido. Toma posse da vinha, pois Nabote já não vive. Assim o fez o rei, descendo para contemplar o terreno que agora era seu, sem perceber que o chão estava manchado pela injustiça. Foi então que a voz do Senhor falou a Elias, o profeta. Era uma voz que queimava sem gritar, e dizia: levanta-te e vai ao encontro de Acabe no campo de Nabote. Ali o encontrarás. Dize-lhe que, assim como ele matou e tomou posse, também receberá medida igual. Elias caminhou pelo deserto até chegar à vinha. Lá estava o rei, ordenando servos para medir o terreno. O profeta surgiu diante dele como sombra em meio ao sol. Acabe estremeceu. Achaste-me inimigo meu? Perguntou com amargura. Elias respondeu firme: achei-te porque te vendeste para fazer o mal diante do Senhor. No lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o teu. As palavras ecoaram como trovão. Os servos recuaram em silêncio. Aquela cena transformou o coração do rei. Pela primeira vez em muito tempo, Acabe sentiu o peso do pecado e o medo do juízo. Ao retornar ao seu palácio, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Humilhou-se diante de Deus, andando cabisbaixo. O Senhor, que vê até o arrependimento do ímpio, disse a Elias: viste que Acabe se humilhou diante de mim. Por causa disto, não trarei o mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho. Mesmo em meio à tragédia, a misericórdia ainda achava espaço. O arrependimento, mesmo tardio, podia ainda abrir brecha para o perdão. O povo que observava tudo aprendeu a temer o Senhor. Muitos comentavam entre si: como o coração do homem pode se corromper tão facilmente pelos desejos da terra? Outros, nas esquinas de Samaria, murmuravam sobre a coragem de Nabote e a justiça que veio do céu. As vinhas ao redor floresciam, mas aquela terra manchada parecia sussurrar aos viajantes a advertência divina: não troques tua fé por vantagens momentâneas, nem tua herança espiritual por ouro algum. Certa tarde, um jovem lavrador, caminhando por aquelas terras, perguntou a um ancião: por que ninguém planta mais nessas vinhas? O homem idoso respondeu: porque o sangue inocente aqui clama contra a cobiça. Nabote não perdeu sua herança, filho. Ele a levou consigo diante de Deus. Essas palavras, ditas com serenidade, ecoaram pela história como lembrança de que mesmo quando a injustiça parece vencer, o tempo de Deus sempre chega. O relato de Nabote, Elias e Acabe fala diretamente ao coração moderno. Numa época em que valores se vendem por conveniência e princípios são tratados como trocáveis, a firmeza desse homem simples revela que a verdadeira riqueza está na integridade.
Quantos de nós já fomos tentados a negociar o que é sagrado, nossa fé, nossos princípios, nossos laços, por algo aparentemente vantajoso? Nabote ensina que há coisas que não têm preço, e Elias mostra que a justiça divina nunca dorme. A trajetória de Acabe lembra que o orgulho é o início da queda, mas também que o arrependimento ainda é caminho possível. Deus não deseja a destruição do pecador, mas que ele volte e viva. E quando alguém se humilha, ele vê. Quando alguém chora por seu erro, ele ouve. Quando alguém decide abandonar o caminho da injustiça, ele restaura. O mesmo Senhor que julgou Acabe é o que perdoa e renova vidas até hoje. Assim, diante dessa história, somos convidados a olhar nossas próprias vinhas, nossa vida, nossa família, nossa fé e decidir protegê-las de toda forma de corrupção. O chamado é para sermos fiéis mesmo quando o custo parece alto, confiando que o Deus de Nabote ainda é o Deus dos justos. Ele vê, ele age, ele recompensa, e sempre haverá um profeta, uma palavra, um toque divino para lembrar-nos de que vale a pena permanecer firmes. Se você gostou desta história e ela tocou seu coração, curta e compartilhe para que mais pessoas sejam lembradas de que a integridade e a fé sempre florescem, mesmo em tempos de injustiça.